Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai resolver o PET 5 para o nono ano do ensino fundamental, já semana 3. Se você não assistiu a semana 1 e a semana 2, é importante que você assista, tá? Ele é uma continuação, a gente continua falando sobre função quadrática. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Vamos para as atividades, elas começam lá na página 25. Dada a função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, responda as questões a seguir. Quais são os coeficientes a, b e c da lei de formação dessa função? Então vamos lá, ó. Coeficiente a é quem acompanha o x ao quadrado, no nosso caso ele é 1, lembra que quando eu não tenho é o 1 que está multiplicando ali. O b é igual a menos 4 e o c é igual a 4. Ele fala assim, quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? E dessa vez ele colocou a tabelinha lá como última opção para gente. Então, para eu saber isso aqui, eu preciso saber quem são as raízes. E para eu saber quem são as raízes da minha função, eu vou pegar a minha função x ao quadrado menos 4x mais 4 e igualar a zero. E aí a gente cai numa equação do segundo grau. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O meu valor de delta aqui vai ser 16 menos 16. O delta é igual a zero. Vou continuar. O x vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2. Se você não tem habilidade para fazer isso rapidinho, faz bem o passo a passo. Separa quem é o A, quem é o B, quem é o C, para você fazer aí. Coloca as formulinhas. Eu fiz aqui mais rapidinho para o vídeo não ficar muito extenso. Aqui a gente vai chegar, aqui é 4 sobre 2 e 4 sobre 2. A gente falou isso na primeira aula, falou isso na aula de equação do segundo grau. Quando delta é zero, as raízes são iguais. Se as raízes são iguais, a gente fala que são duas raízes reais iguais. A gente não pode falar que é só uma raiz, não. Apesar de que a gente vai ter apenas um ponto que vai encostar no eixo x. Que é isso que ele está pedindo, ó. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? As coordenadas 2 e 0. Qual é o valor do discriminante delta? O delta é igual a zero. Como o delta é, tira esse Q aqui, igual a, tá? Então, ó, como o delta é igual a zero, quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Aqui a gente vai falar assim, ó, que são duas raízes. Vou até chegar essa continha para cá, porque o espaço aqui no PET está pequenininho. Então, vou só me organizar aqui. Vou trazer esse cálculo para cá, ó, para caber ali. São duas raízes reais iguais. Eu não acho certo falar uma raiz real, apesar de que pelo jeito que ele perguntou eu entendi isso, tá? Mas é mais correto a gente falar, são duas raízes reais iguais. 2. Essa vai ser a ideia. Pode até escrever assim, ó, o x1 é igual ao x2, que é igual a 2, para ficar mais completo ainda. Depois ele pergunta pra gente, quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Eu imagino que aqui seja o eixo y, porque senão fica igual a letra B. Onde ela vai encostar com o eixo y, é ali o c igual a 4. Então, vai ser 0 e 4. Essa vai ser a ideia. Quais são as coordenadas do vértice da parábola do gráfico dessa função? Vamos calcular. Na letra F aqui, ele está pedindo x do vértice e y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a, o y do vértice menos delta sobre 4a. Pode substituir aqui direto mesmo, ó. Menos 4 sobre 2 vezes 1. Isso vai dar 2. O delta é zero, então vai ficar menos 0 sobre 4 vezes 1, que é o próprio zero. Então, as coordenadas do vértice, ó, x primeiro, y depois. Como o a é positivo ou negativo, ó, o a é igual a 1, é maior que zero,
A concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo? Ó, A maior que zero, minha parábola está sorrindo. Se ela está sorrindo, a concavidade dela ali é para cima. Nesse caso, o vértice da parábola é um ponto de mínimo ou de máximo. Ó, a parábola vai ser algo desse tipo, vai ser um ponto de mínimo da função. E agora que ele vem pedindo a tabela. E aí, o que eu quero destacar aqui e chamar a sua atenção para isso? Na semana 1 e semana 2, primeiro ele dava a tabela para a gente calcular os pontos, para a gente construir o gráfico, para depois responder essas questões. Aqui ele já fez o contrário, porque nem sempre a gente precisa ficar construindo a tabela. Se eu sei achar as raízes e se eu sei achar o vértice, não precisa ficar toda hora construindo a tabela e construindo o gráfico. Então, é por isso que ele fez essa atividade desse jeito, tá? Vamos continuar aqui. Abaixo, preencha a tabela, determinando os pontos do gráfico dessa função e depois construa o gráfico do plano cartesiano. Ó, x ao quadrado menos 4x mais 4. Eu vou fazer aqui 0, x igual a 0. 4 vezes 0 mais 4. Isso aqui vai dar 4, 4, 4. Se o x for igual a 1, 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 4. Isso aqui vai dar 1, então meu ponto aqui, ó, 1 e 1. Se o x for 2, 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 4. Isso aqui vai dar 0, 2 e 0. Se o x for 3, 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 4. 3 ao quadrado, 9, 9 mais 4, 13, menos 12, 1. E, por fim, 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 4. 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 4 é 16. Então, zerou, mais 4 e 4. Sempre esqueço aqui de colocar a última coluninha. Vamos marcar esses pontos? Ó, quando o x é 0, o y é 4. Quando o x é 1, o y é 1 também. Quando o x é 2, o y é 0. Quando o x é 3, o y é 1. E quando o x é 4, o y é 4. Ele pediu para a gente construir o gráfico. O gráfico da minha parábola vai ser algo desse tipo aqui, ó. Eu não consigo fazer com perfeição, mas vai ser alguma coisa desse tipo. Esse vai ser o gráfico. Observa, ó, que o vértice é tudo aqui. Deixa eu melhorar um pouquinho, tentar melhorar um pouquinho essa parábola aqui. Aqui, gente, é mais arredondado, mas eu não consigo fazer isso com perfeição aqui. Observa que esse aqui, ele é o vértice e a raiz. Isso vai acontecer toda vez que o delta for igual a 0. Ele é vértice e ele é raiz ao mesmo tempo. Toda vez que o delta for 0, isso acontece. Bom, é uma observação importante. Vamos ver aqui a questão 2. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura ao lado. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo X. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Qual é a altura do líquido ou o valor de c dessa função? Ele quer esse valor, ó. Observa que ele está fazendo o seguinte, ele colocou meus eixos coordenados como se fosse isso aqui, ó. E uma parábola aqui. É isso que ele está fazendo. Essa vai ser a nossa ideia. Observa que esse aqui é o vértice. Tenta concentrar só nessa parte azul que eu desenhei aqui. Esse aqui é o vértice, ele quer saber o ponto C. Observa, ó, o x do vértice a gente vai ter que calcular, mas o y do vértice está aqui em cima do eixo x. O y do vértice é 0. Então, a gente pode tentar fazer dessa maneira. Ou eu vou calcular aqui, ó, eu acho mais fácil. Mas olha qual que vai ser a ideia. O x do vértice, vou usar a formulinha. Menos b sobre 2a. Olha lá, ó, o x do vértice, então, vai ser menos, o b vale menos 6, sobre 2 e o a vale 3 meios.
Dá para cancelar o 2 com 2, vai ficar 6 sobre 3, que é 2. Ou seja, eu consigo descobrir que esse ponto aqui é o ponto 2 e 0. Então, eu achei que o vértice dessa parábola é 2 e 0. O que a gente vai fazer agora? Esse ponto eu vou substituir nessa fórmula. Quem que é a minha fórmula? F de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c. O problema da fórmula é que ele deu esse c aqui, não deu o valor. É o que ele quer descobrir na verdade. Eu vou fazer x igual a 2 e y igual a 0, porque aí eu consigo achar o valor de c. Esse é o x, esse é o y, que no caso aqui ele chamou de f de x, mas é a mesma coisa. Então vai ficar 3 meios. No lugar do x eu coloco 2 mais c. Resolve primeira potência. Então vai ficar 3 meios, 2 ao quadrado, 4, menos 12 mais c. O 4 aqui vai dividir por 2, então vai ficar 0 é igual a 3 vezes 2, 6, menos 12 mais c. Então vai ficar 0 é menos 6 mais c, organiza tudo aí, a gente achou que o 6c é igual a 6. E é isso que ele está pedindo para a gente, qual é a altura do líquido, ou seja, o valor de c. O c aqui vale 6, ele não fala a unidade, fala 6 centímetros. Então, o c aqui, a altura, 6 centímetros. Essa vai ser a nossa ideia. Para finalizar essa semana, atividade 3. Observe o gráfico abaixo de uma função definida por várias sentenças, envolvendo leis de formação de função polinomial de primeiro e de segundo grau e função constante. Responda a seguir. Olha o que a gente tem. Quando eu tenho retas, é função afim. Quando eu tenho parábola, função quadrática, de segundo grau. E aqui a gente tem uma função constante, ela não tem inclinação. Então, ela vai ser uma funçãozinha constante. Vamos ver o que vai acontecer. Quais são os zeros ou raízes da função polinomial de segundo grau, cuja lei de formação está envolvida na definição da função? A parte que é de segundo grau, é essa aqui, que é a parábola. Quais são os zeros? Onde ela está esbarrando no eixo x. Então, vai ser menos 4 e menos 2, da parte da parábola. Por que eu estou olhando a parábola? Porque é segundo grau. Então, é parábola que me interessa. Então, essa é a ideia. A parte da parábola, onde ela está esbarrando no eixo x, menos 2 e menos 4. Isso são as raízes. Na letra B, ele fala assim, quais são as coordenadas do vértice da parábola, gráfico da função polinomial do segundo grau, cuja lei de formação está envolvida. Segundo grau, volto para cá. Ele quer saber o vértice, as coordenadas do vértice. O x primeiro vale menos 3, o y vale menos 2. Então, menos 3 e menos 2. Esse daqui é o vértice. Sempre num ponto a gente olha o x primeiro, o y depois. Valor de x, menos 3, valor de y, menos 2. Na letra C ele fala assim, para x, olha como é que a gente lê isso. É entre menos 2 e 0. A gente lê do meio para as beiradas. A lei de formação envolvida na definição da função f é uma função polinomial de primeiro grau, de segundo grau ou uma função constante? Nesse intervalo, a função é crescente ou decrescente? Quando ele fala assim que x entre 0 e entre menos 2 e 0, significa que a gente vai olhar só essa parte, começa no menos 2 e termina no 0. Ou seja, a única coisa que interessa para a gente é aqui. Eixo x é isso que ele está falando. O x é entre menos 2 e 0. Começa no menos 2 e termina no 0. Isso aqui é uma reta. Se é uma reta, é uma função afim. Então, ele pediu para colocar primeiro grau ou segundo grau. Esse nome não é muito correto, não. Mas eu vou colocar seguindo o que ele está falando ali. O correto é função afim. Ele falou de primeiro grau, então eu vou colocar primeiro grau. Nesse intervalo, a função é crescente ou decrescente? Quanto mais à direita se andar, menor vai ser a função. Essa é a ideia. Então, ela é uma função decrescente. Agora, depois ele fala assim, para x entre 1 e 3. Então, eu vou pegar aqui, 1 e 3.
Então, vai ser esse pedaço aqui que me interessa. A lei de formação envolvida na definição da função é de uma função polinomial de primeiro grau, de segundo grau ou constante. Nesse intervalo, a função é crescente ou decrescente? Aqui, ó, é uma reta, então vai ser uma de primeiro grau. Nesse intervalo, ela é crescente ou decrescente? Quanto mais à direita, ó, mais ela sobe, mais ela cresce. Então, vai ser crescente. Por último, a letra E. Para quais valores de x a função f é constante? Para esses valores de x, qual é o valor de f de x? Então, ó, onde que ela é constante? É nesse pedaço aqui, ó, ela não tem inclinação. Lá no eixo x, o que significa esse pedaço? Ó, 3 e 5. A gente representa assim, ó, o x entre 3 e 5. Para esses valores de x, qual é o valor de f de x? Onde ela está indo? Ó? No 2. O valor de y dela é 2. Significa que qualquer valor que eu pegar entre 3 e 5 vai lá no 2. Então, ali vai ser 2. E com isso a gente finaliza essa semana. Foi uma atividade mais curtinha, um vídeo mais curtinho, mas é um vídeo mais pesado, são questões mais elaboradas. Bom, eu paro por aqui, bons estudos e até a nossa semana 4.